Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Norte 7 Podcast. Seja muito bem-vindo você que está aí vendo pelo YouTube ou está ouvindo pelo Spotify aí no carro, enfim. Qualquer hora que você esteja ouvindo ou vendo esse podcast, seja muito bem-vindo, aproveite, tá bom? Antes de nós começarmos e já chamar a nossa convidada super especial, já segue a gente aí nas redes sociais, que é @norte7, o 7 número, tá? Podcast, tudo junto, @norte7 podcast. Já segue a gente, já curte, já manda seu comentário, já compartilha, enfim, faz tudo aí. Mas a nossa convidada de hoje, como eu disse para vocês, ela vem direto lá do Hospital Adventista de Belém, que é de uma de nossas instituições aqui na União Norte Brasileira. Você deve conhecer. E o nome dela é doutora Juliana Pelaio. Falei certo, doutora? Falou sim. Boa tarde, Boa Gislane. tarde. Boa tarde a todo mundo do Norte 7 Podcast. Obrigada pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um tema que é tão importante. E obrigada. E você já percebeu aí que o tema é saúde, né? Hoje nós vamos falar de saúde, porque aqui a gente fala de tudo, né? Todos os temas. Falamos da nossa igreja, falamos aí dos nossos departamentos, falamos de saúde, porque a nossa igreja, doutora, tem essa premissa bem forte aí da saúde, né? Do cuidado com a saúde, do corpo, da mente, espiritual, enfim, tudo junto, tudo agregado. Mas para você saber, a doutora Juliana, ela é hematologista. Você já deve saber aí do que se trata, mas se não, ela vai explicar daqui a pouquinho. Ela é formada pela Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, não é, doutora? E ela foi coordenadora da Oncologia do Hospital Adventista de Belém até 2021. E também foi chefe do Departamento de Hematologia do Hospital Ofir Loyola entre os anos de 2014 até 2016. E hoje ela é hematologista do Hospital Adventista de Belém e da Clínica Ser Oncológica. Também ela tem pós-graduação em saúde mental e oncologia integrativa. Você viu aí que a gente falou bastante de oncologia, né? E também citou aí a saúde mental, né, doutora? Conta pra gente, primeiro conta pra gente como que é o trabalho na hematologia. O que um hematologista faz? Eu estava até comentando nos bastidores aqui com o pessoal que eu nunca precisei, doutora, de marcar uma consulta com um hematologista. Isso é bom? Que bom, graças a Deus, ou estou negligenciando alguma coisa? Não, é bom. Eu costumo falar para os pacientes quando eles chegam em consulta, eu pergunto, quem que mandou você aqui? Porque geralmente nunca ninguém procura um hematologista por vontade própria, né? Então, o hematologista, o que ele vai fazer? Ele é o especialista que cuida das doenças do sangue, tanto as doenças malignas quanto as doenças benignas. Então, quando a gente fala de doença maligna, a gente está falando das leucemias, linfomas, mielomas, síndrome mielodisplásica e outras. E nas doenças benignas são anemias. Nós temos várias causas de anemia, que vão desde as deficiências nutricionais até a problemas relacionados à produção do sangue, na medula óssea, enfim, problemas de distúrbio de coagulação, alteração nas plaquetas. Então, são várias doenças que englobam essa especialidade. Interessante você dizer sobre essa questão nutricional, né? Eu vou colocar aqui uma curiosidade que o pessoal sempre fala bastante. Olha, se você comer beterraba, seu sangue vai vai ficar melhor, vai engrossar, vai... Olha só, Você já ouviu falar essa curiosidade? Já ouvi. Porque todo mundo relaciona a anemia à deficiência de ferro. Então. Que é a anemia mais comum no mundo todo, mas nem sempre a anemia vai ser por deficiência de ferro, nós temos outras causas, né? Então, no adulto, principalmente, é raro a gente ter uma anemia por deficiência de ferro por erro nutricional, isso é mais comum nas crianças, porque o adulto acaba tendo uma reserva. Mas a questão da beterraba é que associa a beterraba ao ferro, mas geralmente o que tem mais ferro na beterraba é o talo, não é nem a beterraba em si. A gente tem outros alimentos que tem mais ferro. Tem a carne vermelha, né, as verduras mais escuras, como a couve, brócolis, espinafre,
Mas a associação vem daí. Isso aí, de fato, faz bem. Faz bem, Pro com sangue. certeza faz bem. Então, a beterraba não. Faz bem também. Também faz, com certeza. A pessoa pode parar de sofrer, de ficar comendo um monte de beterraba pra ver se faz bem pro sangue. E Pode. fazer uma misturinha ali, né? Quanto mais misturado, melhor. Quanto o prato tiver mais colorido e natural, é o melhor. E os mais escuros Tem beneficiam melhor. mais ferro. Tá vendo? Olha, para de sofrer de ficar comendo só beterraba, esquecendo os outros aí pra ver se faz bem pro sangue. Né, doutora? Mas aí a gente viu aqui no seu currículo também que existe muita ali hematologia e oncologia. Como que é essa relação, assim, o seu interesse também para ir para essa área, para fazer essa associação e ajudar esses pacientes? A associação com oncologia é porque o oncologista clínico, ele acompanha são os cânceres sólidos, né? E quando a gente fala de câncer hematológico, é o hematologista que faz esse acompanhamento. Eu até estava contando aqui antes de começar, né, que o meu desejo, assim, a minha motivação por hematologia começou quando um tio meu teve leucemia. E a partir daí, ainda era criança e eu vivi todas essas fases, né, ao lado da minha família, e eu sempre pensei que eu queria ser oncologista para aprender um pouco mais e cuidar dessa doença. E aí, na faculdade, eu descobri que não era um oncologista, era o hematologista, e acabei me encantando pela hematologia. Então, o oncologista e o hematologista geralmente trabalham muito em parceria no mesmo centro de tratamento, que é como a gente tem no Hospital Adventista de Belém. Né? É uma equipe multidisciplinar. E essa questão da saúde mental e da oncologia integrativa foi porque eu vi uma necessidade de fazer um acompanhamento e um cuidado mais integral do paciente, né? Porque é extremamente importante o que a gente faz relacionado ao tratamento, né? Quimioterapia, ou radioterapia, ou terapia-alvo, ou transplante de medula. Mas a gente dar um suporte integral faz toda a diferença na qualidade de vida. Né? Então, melhorar a questão alimentar, estimular hábitos saudáveis, mudança de estilo de vida e priorizar também alguns cuidados relacionados à saúde mental que, às vezes, o paciente vivencia, né, de forma muito intenso e acaba não sendo tão valorizado durante as consultas, mas que acabam levando a distúrbio de ansiedade, depressão, problemas no sono, né, por questões familiares, pessoais. Então, quando a gente tem um olhar para esse lado, a gente melhora a qualidade de vida, reduz o risco de complicação, reduz os sintomas relacionados aos efeitos colaterais. Então, foi daí que veio essa mistura toda. Interessante. Então, o paciente oncológico, ele precisa também ser acompanhado pelo hematologista? Não necessariamente. Não, o oncológico, o oncohematológico sim, e o oncológico vai ter o oncologista. O oncohematológico é só sangue. A leucemia, por exemplo. Leucemia, linfoma, mieloma são os principais, né? E o oncológico a oncologia clínica, ela foca na mama, próstata, cólon, os outros tipos. Então, o hematologista fica com os cânceres do sangue e o oncologista os outros cânceres. Ah, tá. Então, você achou assim esse mais delicado, que merece mais atenção. Tem também esse lado aí da família que puxou, né? Para você focar mais nesse cuidado, né? A minha ligação com o paciente hematológico, oncohematológico, sempre foi maior. Em relação às doenças, sempre gostei de estudar mais e me aprofundar mais na fisiopatologia, no tratamento, durante a faculdade e a residência de clínica médica. E aí eu acabei fazendo essa opção. Doutora, é assim, algo até assim delicado de dizer, mas é preciso. A incidência é muito grande dessas doenças oncohematológicas. Elas não são, não é uma incidência tão grande. Tá, assim, quando a gente vê a população geral, é a incidência dos outros cânceres, mas ainda assim é bem presente. E como que se dá, assim, existe algo que eu possa fazer para evitar uma possível doença oncohematológica ou não?
é inevitável? Depende. Principalmente relacionada a neoplasias hematológicas, a gente não tem fatores muito bem definidos que desencadeiam isso. O que a gente tem? Acontece uma mutação na divisão da célula e a partir dela começa a se proliferar, né? De uma forma desordenada, com uma função inadequada, e é isso que desencadeia esse câncer, a partir de uma mutação, que normalmente não foi hereditária, ou seja, a genética teve uma mutação ali, mas não foi hereditário. A gente não tem fatores tão bem estabelecidos como em outros tipos de câncer, mas a gente tem alguns fatores que estão sim associados, por exemplo, exposição a benzeno e a radiação, mas são poucos casos, a minoria. Tem alguns outros fatores que podem estar relacionados a alguns tipos de leucemia, por exemplo, que acredita-se que também tem um papel direto, como tabagismo, tá? Exposição prévia à quimioterapia por outros tumores, a produtos químicos, algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Down tem uma maior predisposição a desenvolver leucemia. Nossa, não sabia. Isso pode acontecer. Então, só que de uma forma geral, os fatores de risco que existem podem desencadear outras doenças também. Então, por isso que a gente sempre fala sobre a importância do estilo de vida, da alimentação saudável, de praticar atividade física, evitar etilismo, tabagismo, tudo isso tem impacto direto e a gente já tem os estudos documentando que reduz a incidência de vários tipos de câncer. Olha só, sempre a gente volta na mesma tecla, que é tão simples, quer dizer, não é, né, que é o estilo de vida. E eu costumo falar isso, porque a gente tem fatores de risco que são modificáveis e que não são modificáveis, né? Então, o que a gente não consegue modificar? Idade, então tem câncer que é mais incidente em determinada idade, predisposição familiar. Então, essas coisas a gente não consegue modificar. Mas uma grande parte é responsável por fatores ambientais que a gente consegue modificar. Que é basicamente isso. Alimentação, atividade física e evitar produtos que fazem mal, né? Como o álcool e o tabaco. Tem uma diferença grande aí entre hereditariedade e a predisposição, né, doutora? Tem. Explica um pouco pra gente. Você até pode ter, assim, uma predisposição genética. Isso não significa que essa predisposição vai desencadear um câncer. Não é determinante. Não é determinante, tá? Então, o que acontece é que quando você está exposto no ambiente, os fatores ambientais podem estimular aquela predisposição a desenvolver o câncer. Por isso que a gente tem países onde a incidência de câncer são menores e países onde a incidência de câncer é maior. Se você pegar países asiáticos que, por exemplo, têm uma incidência de câncer menor, por exemplo, câncer de próstata e mama, e você pegar ele e colocar em um outro país, a incidência dele começa a aumentar. Então, o fator ambiental é muito, muito determinante no desenvolvimento do câncer. Muito forte, né? Mas aí, porque eu falei isso porque tem as pessoas, nossa, olha, minha família tem muitas pessoas que tiveram câncer, meu Deus, vou ter, já era, não tem mais jeito, não tenho nada a fazer, mas você falou que tem, né? Tem sim, com certeza. Isso é um questionamento sempre presente, né? Então, o paciente sempre pergunta, doutora, mas meu filho vai ter, né? E não é assim. Os cânceres hereditários é a minoria, é raro, assim, em torno de 5 a 10%. Nossa, isso daí, alguém que estiver ouvindo, pode ser bem fundamental a pessoa ouvir isso, que às vezes ela passou a vida inteira achando que, porque teve na família, tá ali com o futuro já comprometido, mas não, né, doutora? Não, ela pode ter a predisposição, mas é influenciada pelos hábitos de vida. Tá vendo, gente? Então, fique tranquilo e cuide da saúde, que vai dar tudo certo, com fé em Deus, né, doutora? E, assim, como nós estamos nesse mês de junho, né, por isso mesmo, um dos fatores determinantes para trazer você aqui hoje para conversar com a gente,
Nós estamos no mês de junho. Você aí que está ouvindo ou assistindo a gente já deve ter ouvido falar da campanha Junho Vermelho, né? E laranja, que a gente vai falar aqui. Tem junho vermelho e laranja também. Você já vai entender por quê. Inclusive, no último dia 14, nós tivemos aí o Dia Mundial da Doação de Sangue. E aí, queria que você explicasse pra gente, para quem tá ouvindo aí, um pouquinho sobre essas campanhas. O que que é o Junho Vermelho, o Junho Laranja, como que começou, que ações é que ele promove aí, apoia, né, pra gente poder entender. E por isso a sua vinda especial aqui hoje, doutora. Bom, o junho é um mês todo dedicado ao sangue, né? Que eu adoro falar. Olha só, seu mês preferido. É o meu mês preferido. Então, quando a gente fala de junho vermelho e laranja, são campanhas para conscientizar sobre a leucemia e também sobre a importância de doação de sangue. Então, qual que é a importância dessa conscientização sobre a leucemia? É importante a gente conscientizar as pessoas sobre os sinais e sintomas dessa doença. E não só a população em geral, mas os profissionais de saúde também. Por quê? Porque o diagnóstico precoce, né, a hora que esse paciente vai ser encaminhado para o especialista, ele faz toda a diferença no resultado final do tratamento. Então, por isso, é tão importante a gente fazer essa conscientização para divulgar mais a doença que não é tão comum. E relacionado ao Junho Vermelho, para a gente conscientizar sobre essa importância da doação, né? Que além de ser um ato de solidariedade, é um ato de salvar vidas. Para cada doação que você faz, você é capaz de salvar 4 vidas. Então, a gente divulgar as informações, né, e esclarecer as pessoas faz toda a diferença e pode salvar muita gente. Então, vermelho, doação de sangue, e o laranja, a leucemia. Para a leucemia, né? Isso. E aí tem ações, campanhas. Tem. Cada estado acaba fazendo, né, as suas divulgações e ações, né? Para que a gente estimule o cadastramento de doadores, conscientize, explique quem pode doar, quem não pode doar, se tem risco, se não tem, para poder estimular. Então, lá no Hospital Adventista, tem sido feita essa conscientização dentro dos grupos dos colaboradores para que os colaboradores, né, aumentem o número de doações. Inclusive, eu vi os pequenos grupos lá, né, do hospital envolvidos lá na doação. Porque, né, doutora, você que está ouvindo aí também a gente, a melhor forma de você se envolver na campanha do Junho Vermelho é doando sangue, né? É a melhor forma. Não é a fitinha lá que você vai colocar para se envolver, mas é indo lá e doando, né? Aí lá no hospital tem os pequenos grupos. Teve muita gente lá que se reunia para doar. Isso. Foi, né? Foi. Eu vi umas fotinhas lá dos funcionários, todos doando sangue lá, parabéns, inclusive o Hospital Adventista de Belém. Vocês podem ver nas redes lá do hospital, @Hospital Belém, @Hospital de Barcarena, né, Jéssica? Ó, a Jéssica tá ali, ó. Isso, segue lá. Então segue lá, @Hospital Belém, Hospital de Barcarena também, todo mundo envolvido nessa campanha aí do Junho Vermelho e Laranja, né? Doutora, você até falou, inclusive, sobre essas campanhas que são feitas nos estados, inclusive cada um tem a sua forma de fazer a campanha, de esclarecer. Tá todo mundo cansado de saber? Não tá. Tem gente que não sabe. Quem que pode doar sangue? Quais são os critérios ali, né? Às vezes a pessoa, por incrível que pareça, doutora, ainda tem gente que tem medo de doar sangue, não tem? Tem. Quais são esses critérios, assim, que a pessoa tá apta para doar? E também quem não pode doar? Bom, todo mundo que tem entre 16 e 69 anos pode realizar doação, desde que esteja em bom estado de saúde, né? Leve sua carteirinha de documento com uma foto.
tenha tido uma boa noite de sono, tenha se alimentado, não tenha usado bebida alcoólica, né? E aí ele vai passar por uma anamnese, uma avaliação lá e até um teste rápido para ver o nível de hemoglobina, de hematócrito, para que o procedimento seja seguro tanto para o doador quanto para quem vai receber, né? Agora, quem não pode doar, existem vários critérios, mas, assim, que são critérios de exclusão definitiva. Nós temos aquelas infecções que são transmissíveis através do sangue, como hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, doença de Chagas, malária, tá? O uso de drogas ilícitas endovenosas. Então, esses casos, eles são excluídos definitivamente. Existem outras variáveis que são avaliadas durante essa anamnese. Por exemplo, há muita dúvida, a paciente que tem tatuagem, pode fazer, pode doar? Né? Então, geralmente, a gente pede um período de 12 meses após a realização da tatuagem para que seja doada. Pode ter influência de infecções, algumas infecções você precisa esperar um pouco mais de tempo, outras menos tempo. Então, tudo isso é avaliado durante a avaliação. Então, a pessoa chega lá, ela faz alguns exames antes. É um teste rápido, é um furinho para conseguir ver só o nível de hemoglobina, se não está com anemia, ou se não está muito alto, que também a gente tem alterações para mais e para menos. E é feita uma anamnese, um histórico da saúde, um histórico dos antecedentes, dos hábitos de vida, tudo para definir e fazer com que o processo seja o mais seguro possível. Então, se a pessoa ficou assistindo lá a Netflix até não sei que horas, melhor não ir cedinho, Melhor né? não ir. Melhor não ir. Tem uma boa alimentação no dia anterior. E vá lá fazer a sua doação, que é muito importante. Inclusive, você falou assim, sobre isso, que salva até quantas vidas? 4 vidas. Até 4 vidas. Doação. Como? Explica isso, para a pessoa poder entender. Às vezes, a gente fala tanto, olha, porque se você doar, você vai salvar até 4 vidas. Mas como, de fato, na prática, como que pode salvar até 4 vidas? O sangue, ele desempenha um papel fundamental no nosso organismo, né? Ele vai carregar oxigênio, nutrientes, hormônios, fatores de coagulação para todos os tecidos e os nossos órgãos. E ele não tem substituto, né? Então, quando a pessoa precisa de uma transfusão, a gente depende dessa doação. Quando você faz a doação, você vai ter uma bolsa de sangue que foi coletada e depois essa bolsa vai ser processada. A partir desse processamento, a gente vai tirar dessa bolsa concentrado de hemácias, que a gente vai poder utilizar para transfusão de sangue quando o paciente está com uma anemia que indique transfusão. A gente consegue tirar também uma parte para transfusão de plaqueta, que isso é muito comum, a necessidade nos pacientes oncológicos, principalmente nos pacientes hematológicos que fazem transfusão de plaqueta com muita frequência, tá? E tem uma outra parte que é a parte do plasma, do criopreservado, que a gente vai utilizar para distúrbios de coagulação. Então, existem alterações em que você vai ter distúrbios de coagulação que vão exigir também, vai ter essa necessidade do plasma. Então, através desse processamento, a gente costuma falar que a partir de uma bolsa você consegue salvar até 4 vidas. Porque tem cada um tem uma necessidade, né? Exatamente. Às vezes a pessoa acha que, eu dou isso aqui vai para uma pessoa, ela vai receber ali o meu sangue. Não, tem uma necessidade, tem várias coisas ali que são extraídas. Isso. E aí, cada um, de acordo com a sua necessidade, vai suprindo ali, né? Você falou de distúrbios de coagulação. Como que é esse distúrbio? O que acontece no corpo de alguém que possui isso? Quando a pessoa tem alguma alteração na coagulação, pode ser tanto na parte plaquetária, que as plaquetas fazem parte desse processo de coagulação, quanto alterações relacionadas aos fatores de coagulação. Quem tem alterações nessas vias tem um risco maior de ter sangramento. Hemorragias? Tá? Hemorragias. Eu não sei se é pra você que eu perguntaria isso, mas aquela questão, pessoas que sangram o nariz, assim. Depende, precisa passar por uma avaliação. Na maioria das vezes, é um fator local,
Você pode ter algum vasinho ali e que acaba tendo um sangramento ali local de repetição. Mas existem sim algumas doenças que aumentam de sangue, que aumentam o risco de sangramento, né? Tem alguns distúrbios de plaqueta, púrpura trombocitopênica imune, doença de von Willebrand, leucemia. Falou, não entendi nada. São Como é que é essa palavra? Púrpura. Púrpura trombocitopênica imune, a PTI. Depois tu escreve pra mim, Jéssica, que eu vou colocar no... pra fazer pra pedir pro pessoal repetir aí, tá bom? Mas isso significa o quê? São alterações na plaqueta que podem desencadear esses tipos de sangramento em mucosa. Porque tem gente... Mas é raro. Na maioria das vezes, esse sangramento nasal, isolado, só no nariz, é decorrente de algum fator local. Pois é, às vezes tem pessoas, né, que ficam... Qualquer coisinha, sangra o nariz, acho interessante. Mas aí procura que especialista? O otorrino. O otorrino, você isso. vai, né? Doutora, nós falamos sobre os critérios da pessoa para doar sangue. Nós falamos até quantas vidas ele salva. Um doador salva com a doação. Mas também você falou um fator muito interessante na sua fala, que foi ele é insubstituível, o sangue, né? Então, olha só pra gente ver, né, a importância do doador. O gesto que ele faz, não só para salvar uma vida, mas também essa questão assim, ele é a única pessoa, às vezes, que pode salvar ali aquela vida, né? A ciência tem avançado, a medicina avança, mas não é possível fabricar um sangue de forma artificial, né? Não. Doutora, olha só, Não, que coisa, né? A única forma da gente conseguir o sangue é através da doação. E ele é essencial e insubstituível. Nossa. Né? Existem estudos, pesquisas que estão sendo feitas na tentativa de desenvolver substâncias que sejam semelhantes às ações da hemoglobina. A hemoglobina é a parte do sangue que deixa o sangue vermelho e que carrega o oxigênio. Mas isso nunca vai substituir, não vai ser capaz, não né, é suficiente. De fazer a mesma função dos componentes sanguíneos. Olha só, por isso que você precisa doar. Por favor, faça parte dessa campanha, né? Doe sangue. E doutora, você falou sobre todas esses itens aí necessários que uma pessoa precisa, né? Com a doação, recebendo essa doação. Mas e eu que doei? Eu sinto falta de alguma coisa logo após que eu doei ali, fico fraca, enfim, nossa, vou desmaiar, tirou parte do meu sangue ali, vou ficar sem. Tô falando uma coisa aqui que parece boba, mas tem muita gente que usa esse argumento. Não, nossa, vou passar mal, vou... Não é boba, e eu esqueci de falar um critério muito importante, que é o peso. Então, você precisa ter mais de 50 quilos para fazer essa doação. Por quê? E é 16, não é 18 anos, né? 16 de já 16. pode. Entre 16 e 18, você precisa ter uma autorização dos responsáveis, mas é de 16 a 69. E aí, você precisa ter mais do que 50 quilos, porque o volume vai depender do peso, né? Então, a média... Na retirada. Você tem um mínimo de 400 ml numa bolsa. O homem retira em torno de 9 ml por quilo e a mulher 8 ml por quilo. Então, se você tem menos do que 50 quilos, você não tem como retirar essa quantidade e aí sim você poderia ter alguma sintomatologia mais importante e complicação. Então, para ser seguro para o doador, precisa ter mais do que 50 quilos. Não vai ter complicação. Tá? É tudo feito de uma maneira bem criteriosa, é uma avaliação detalhada, né? Tudo vai depender do indivíduo, de cada indivíduo, se tem alguma comorbidade, usa alguma medicação. Então, durante a avaliação para doação, tudo isso vai ser levado em conta. Então, é um procedimento extremamente seguro, sem complicação. Pós-doação, você pode, às vezes, ter alguns sintomas, como algum mal-estar, uma fraqueza leve. Então, a gente recomenda que após a doação, fique 15 minutos ali no local, né, sentado ou deitado, e depois
pode ir embora para casa. Se alimente. Se alimenta, tem que se alimentar. Evitar atividade física moderada, né? Então, naquele dia, manter, assim, um certo descanso, mas nada grave. Uhum. Não existe nenhum tipo de perigo, assim, no momento lá, passar mal. Só se for nervosismo, né? Nervosismo. Já aconteceu? Nervosismo já aconteceu? Já aconteceu. E tem uma história até com meu irmão, porque a gente sempre doou sangue desde muito novo. Uhum. E o meu irmão, a primeira vez, ele teve uma síncope, assim, uma pré-síncope, na hora que ele viu o sangue saindo, assim. Então, deu um mal-estar. Então, por isso que a gente sempre avalia a pressão, vê como tá, faz com todo mundo sentadinho ou deitadinho, para prevenir esse nervosismo. É importante a pessoa falar também, né? Olha, eu tenho um pouco de medo de sangue quando eu vejo sangue. Sim. Né? E aí as pessoas lá responsáveis já ficam de olho, já explica direitinho, né? Tem gente que tem medo de agulha também, né? Tem. Da agulha é muito... Enfim, não vou colocar medo no pessoal, não. Deixa pra lá. Doem sangue. Medo é muito individual, né? Tem quem não sinta nada, né? Como a punção por agulha, mas quem tem um medo que chega a ser uma fobia, né? Então, como alguns dos funcionários lá do hospital, que eu vi que estão sorrindo lá, com a foto do ano sorrindo. Então, ó, dá tudo certo. Bruno tem medo da agulha? Não? Ele tá dizendo que não. Vamos fazer o teste. Quero ver a foto dele doando sangue lá, ver se ele vai fazer careta ou se ele... Ai, meu Deus. Mas tá tudo certo, gente. A quantidade de sangue que é retirada é calculada ali, de acordo com cada pessoa. Tudo seguro, né? Não fique com medo. Mas, e aí, depois que a gente doa sangue... doutora, assim, eu vejo muitas pessoas colocando na internet ali, fulano de tal precisa de sangue e tudo, doa. Às vezes a pessoa acabou de doar, aí vê ali uma pessoa querida, quer doar. Quanto tempo é esse intervalo, assim, da pessoa que acabou de doar para poder doar novamente? Para homens, a gente tem que ter um tempo mínimo de 60 dias. Pode realizar 4 doações no ano. E para a mulher, 90 dias. Ela pode fazer 3 doações no ano. Doutora, mas como funciona essa questão? Como eu acabei de falar sobre a gente ver as postagens, né? Principalmente ultimamente, muitas pessoas precisando. Ultimamente não, sempre, né? Muitas pessoas precisando. E aí eles falam, vá até um hemocentro e dê o nome. Como que funciona, assim? Eu preciso ir lá para dar especificamente para essa pessoa? Porque o que acontece? Quando o paciente precisa de transfusão, né, a gente sempre utiliza esse momento para conscientizar sobre a importância de doar para repor os estoques, né? Não necessariamente o sangue que você doou vai para aquele paciente naquele momento, porque tudo isso depende de uma série de exames que vão ser feitos com compatibilidade, enfim. Mas a gente consegue aumentar o estoque para que não falte para aquele paciente e para outros. Inclusive, a gente pode até falar sobre isso, essa questão da compatibilidade, né? Porque existem alguns tipos sanguíneos, né, doutora, que eles são... Olha, vê se eu aprendi bem. Que eles são doadores universais, outros são receptores universais, outros são mais raros, não é raro, mas difícil assim, e precisam, o estoque precisa ser, né, reabastecido. Me corrija aí se eu estiver errado, ou me ensine, por favor. É bem complicado, porque é uma sopa de letrinhas. Então, mas conte pra gente aí como que funciona. Quando a gente fala do tipo sanguíneo O, ele é um grande doador, mas ele não consegue receber de todo mundo. O O negativo? Oi? O O positivo O positivo. e o O negativo. Os dois. Então, a gente vai receber o O positivo, ele vai conseguir receber do O positivo. O O negativo, do O negativo. Desculpa, o O positivo, ele consegue receber do positivo e do negativo. E o O negativo só do negativo. Aí, depois, a gente tem os tipos sanguíneos AB. Tem o tipo sanguíneo que é só A, o tipo sanguíneo que é só B. Então, quando a gente fala do tipo sanguíneo AB... então, ele vai poder receber do tipo A,
do tipo B, do tipo AB, tá? E do tipo A gente consegue receber o A e o O, o B e o O. Então, tem uma série de coisas que a gente avalia, tanto a compatibilidade ABO, quanto a compatibilidade fator RH, tá? Se ele está presente ou se ele está ausente. Olha só a importância de todos doarem, porque, né, cada tipo ali tem a sua necessidade, né? Especialmente num momento ali crítico. Já pensou, né? Os estoques baixos e você só pode receber de um Sim. e tá baixo, por isso essa conscientização, né? A gente coloca ali os nomes para as pessoas doarem, mas não vai doar só para aquela pessoa. Vai atender muitos outros que estão precisando. Doutora, tem a ver essa campanha ser nesse período do ano? Tem Questão dos muito estoques, a ver. Tem. né? O que acontece além da gente ter o Dia Mundial do Doador de Sangue, né, no dia 14 de junho, né, junho é um mês que antecede um período de férias. E o que acontece é que nesse período de férias as doações reduzem e os estoques também. Então, por isso que foi escolhido esse mês de junho para a gente conscientizar e divulgar e estimular que as pessoas criem esse hábito, que converse com as famílias, com os amigos, para que todo mundo tenha esse hábito também de doação, né? Um ato de amor ao próximo, como se fosse uma corrente do bem. Estoques baixos porque férias as pessoas vão viajar, Isso. né? Estão mais ausentes e aí não tem aquele hábito de ir ao Hemocentro fazer doação. Mais ou menos isso. Isso. E também a necessidade, né? Porque, infelizmente, é algo até assim delicado de dizer, mas os acidentes aumentam nas férias, infelizmente, né? As tragédias. E aí, acidentes, muitas vezes as pessoas precisam fazer cirurgias, né? E precisam. Praticamente quase toda cirurgia precisa. Não são, né? todas, mas uma grande parte das cirurgias vão precisar ou de uma reserva ou de transfusão, dependendo do tamanho dessa cirurgia, é necessário. Uma reserva é assim, prevenção ali. Prevenção, você precisa estar ali, porque caso tenha alguma intercorrência no momento, você já tem disponível, né? Porque pode acontecer urgências e emergências. Então, as indicações de transfusão pode ser nesses casos de acidente com politraumatizados, né? Que tem hemorragia aguda. Tem os casos de doença crônica, pacientes oncológicos, hematológicos, como leucemia, alterações na hemoglobina. Existem doenças hematológicas que os pacientes precisam de transfusão com muita frequência, como a anemia falciforme, a talassemia. Pacientes que vão fazer um procedimento cirúrgico precisam também da transfusão, UTI neonatal, então bebê prematuro. Então, é muito importante a gente ter um estoque adequado para a hora que alguém precisar, a gente ter como suprir essa demanda, né? E isso só depende das doações. Da conscientização, né? Doutora, eu até lembrei, assim, você falando, assim, sobre essa questão de não necessariamente aquela pessoa, mas às vezes é preciso fazer essa conscientização, pensar, né, nas pessoas próximas. Eu acabei lembrando até da minha mãe, né? Certa vez ela precisou de transfusão. Ela precisava fazer uma cirurgia, né? Até bem assim, aperta até um pouco o coração de falar, mas ela precisou de fazer uma cirurgia e aí ela precisaria do sangue. Já adiantaram para ela que ela precisaria ali desse sangue. E aí o Hemocentro pediu para ela mobilizar uma campanha pré-cirurgia, assim, que é para as pessoas doarem, para ela ficar ali com aquele estoque ali, com aquela, como você falou, com a prevenção ali, né? E aí ela começou a pedir para as pessoas. E aí a família, ok, né? Eu vou sim, mas muitas pessoas, não posso. E ela ficou muito emocionada, assim, porque ela falou assim, olha, só sabe quem precisa e quando precisa, o quanto que isso é importante.
E ela tinha uns papeizinhos, assim, que o Hemocentro deu pra ela, sabe? Falando com todo mundo e tal. Eu era pequena ainda, sabe? Ainda nem podia. Eu ficava só vendo ali a luta dela, falando com todo mundo, mobilizando tudo. E, assim, eu não lembro de ter grandes mobilizações como nós temos aqui, como junho, como tudo nessa época, né? Era bem pouco. E ela estava fazendo assim, né? De quase que um boca a boca, assim, para doar e tudo. E ela ficou muito emocionada. Ela me contou, eu não vi, mas ela me contou quando ela estava pedindo, assim, para as pessoas, ela disse que ela foi para um canto e chorou muito. Porque as pessoas negavam, falavam, nem ligavam, sabe, assim, para ela. A família foi lá e doou, mas os outros... E ela disse, eu lembro muito bem dessa frase dela, de dizer, só sabe quando precisa. Você ouve ali todo mundo, doe sangue, doe sangue, doe sangue, mas você só sabe a importância quando você precisa, né? Então é por isso que é muito importante as pessoas se engajarem nessa campanha, né? E é aquela história, a gente usa, coloca o nome de uma pessoa querida para ver se mobiliza mesmo, mas você vai salvar não só aquela pessoa, muitas outras, né? Não só para esses casos de acidentes e tudo, mas também para as doenças, né? A gente estava falando aqui, inclusive até quero entrar nesse tópico aí das doenças, porque a gente ouve muito falar, mas às vezes a gente não sabe muito. Por exemplo, a anemia. Quem nunca ouviu falar em anemia? Fulano está com anemia, meu filho está com anemia. Ai, nossa, acho que estou com anemia. Ai, olha, estou muito assim, acho que estou com anemia. Né, doutora? Mas como que é de fato essa doença, a anemia, e como que ela se dá, assim, existe algo que eu posso prevenir para eu não ter anemia? Ou quando eu estou, o que eu faço? Ou o que eu posso fazer regularmente, assim, para que eu não venha ter? Como que é? Explica um pouquinho pra gente. Então, explora um pouquinho pra gente sobre a anemia. Desmistificar a anemia aqui. Isso, vamos lá, falar de anemia. Primeira coisa que eu costumo falar sempre, a anemia não é doença. A anemia é um sintoma, um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo, alguma doença está acontecendo, e isso que está ocasionando a anemia. A anemia é uma redução do glóbulo vermelho no nosso sangue. E o glóbulo vermelho ele é responsável por transportar o oxigênio. Então, quando ele se reduz, o paciente pode ficar pálido, pode dar fraqueza, cansaço, sonolência, baixa concentração. Então, são sintomas de anemia, tontura, né? Agora, quais são as causas da anemia? Como a anemia por falta de ferro é a anemia mais comum no mundo todo, é muito comum que a gente encontre pacientes que têm anemia tomando ferro, mesmo sem investigação. Isso é uma coisa muito importante para a gente divulgar, para falar que nem toda anemia é por falta de ferro, né? A gente precisa, antes de usar qualquer medicação, identificar qual é a causa para fazer o tratamento adequado. Por quê? Se for falta de ferro, a gente não vai só repor o ferro, a gente vai repor o ferro e identificar por que está faltando ferro. Porque senão você vai tomar medicação, mas a causa não vai ter sido controlada, né? Então é o que acontece sempre no consultório. O paciente chega, doutora, tem anemia há muitos anos, eu tomo ferro, melhora e volta. Ou não, eu tomo ferro e melhora e daí 2 anos a anemia voltou. Ou nunca melhora. Por quê? Não identificou qual é a causa, né? Então, se é falta de ferro, qual é a causa? Em adulto, a gente tem que pesquisar sangramento do trato gastrointestinal. Então, às vezes, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Na mulher, na maioria das vezes que elas chegam no consultório por anemia, que a gente identifica que é falta de ferro, na maioria das vezes é por hiperfluxo menstrual aumentado. Então, se a gente não controlar a causa daquele sangramento, não adianta ficar dando ferro, porque eu vou dar ferro, ela vai perder ferro, vou dar ferro, ela vai perder ferro. Então, a gente precisa identificar qual é a causa. É falta de ferro? Vamos repor o ferro e vamos tratar a causa. Ah, não é falta de ferro, porque a gente sempre tem que lembrar isso. Por mais que seja mais comum, existem várias causas de anemia. A gente pode ter anemia por deficiência de vitamina B12, anemia por deficiência de ácido fólico, anemia relacionada a problemas dentro da medula óssea, como leucemia, infiltração, mielodisplasia.
A gente pode ter anemias relacionadas a hemoglobinopatias, ou seja, são alterações no glóbulo vermelho que faz com que eles sejam destruídos mais rápido, como a anemia falciforme, a talassemia. Outras alterações, como a anemia hemolítica, que pode ser autoimune ou não. Então, cada uma dessas causas vai ter um tratamento, né? Então, se a gente identificar qual é a causa, é tratando essa causa que a gente vai corrigir a anemia. Então, isso olha é muito só, importante. a anemia não é doença, é uma insuficiência de algo ali que precisa ser identificado para poder fazer com que ela não venha, Isso, né? isso mesmo. Ela é mais comum em crianças? Nas crianças é muito comum, principalmente até os 5 anos de idade, né? É até um problema de saúde pública. O que que é tão- acontece? Até os 6 meses de idade, a amamentação, né? A amamentação exclusiva acaba suprindo a necessidade, né? Do bebê de ferro. Mas depois começa a introdução alimentar e ele tem um período de crescimento muito rápido aí, até mais ou menos uns 18 meses. E às vezes você pode ter erro alimentar, ele não tem um estoque ainda, né, de ferro suficiente, pode ter erro alimentar, pode ter perda por quadros como diarreia, como alergia à proteína do leite de vaca. Então, tem uma série de fatores que acabam predispondo a essa anemia, né? Então, esse crescimento rápido, essa demanda necessária e o erro alimentar. Então é porque quando ele tá na amamentação, ele tá com tudo perfeito ali, completo. Ele tem o que ele necessita. Isso. Quando ele para de mamar e vai ter outra alimentação, alguma coisa ali não foi suficiente. Né? Porque até 6 meses a amamentação é exclusiva, né? Nesse período consegue suprir. Depois ele precisa entrar na alimentação, né? Tem introdução alimentar. E é aí que a gente pode ter algumas deficiências. É por isso que... E como ele ali acelera ali o desenvolvimento, acaba não acompanhando, né? Isso. Existe algumas coisas para suprir, assim, fora a alimentação, porque às vezes a gente não consegue colocar tudo ali que ele... o acompanhamento. Às vezes tem indicação, sim, de fazer reposição com ferro profilático para essa prevenção, mas o mais importante é a educação. Educação alimentar, né, que tem que começar desde cedo e tentar encontrar formas aí para que a alimentação dele seja uma alimentação completa e saudável. Como que a gente pode identificar, assim, de fato, uma criança que ela está com esse problema, com essa anemia, ou mesmo um adulto? E qual a diferença, assim, das crianças? Eu posso identificar isso, pode ser... Geralmente, tanto o adulto quanto a criança pode acabar ficando um pouco mais apático, sonolento. A criança, às vezes, na escola, você percebe que ela não consegue concentrar. Ou, às vezes, um sono excessivo, né? A palidez, que é bem evidente. Por isso que é muito importante o acompanhamento, né? Tem a puericultura, o acompanhamento das crianças. E você notar que está sentindo alguma coisa diferente, procurar um médico o mais rápido possível, né? Para identificar o problema quando está no início e não quando você já está numa fase mais avançada. Nos adultos é parecido também? Parecido. Os sintomas, né? É. Eu vi que você falou aí uns tipos de anemia, foliforme, uma coisa assim, tá certo? Falciforme. Falciforme. Como que são? Tem tipos de anemias? Tem vários tipos de anemia. Tem as anemias, por exemplo, que são por deficiências nutricionais, né? Que falta algum nutriente. A anemia falciforme, por exemplo, é uma alteração que acontece ali na membrana da hemácia. Ela fica em forma de foice e aí ela acaba sendo destruída muito mais rápido. Né? Esses pacientes começam desde muito cedo, na infância, assim, ter alguns sintomas relacionados à anemia falciforme e aí precisam de transfusão com muita frequência. São esses dois tipos? São? Não, tem mais tipos de anemia. Mas esses são os mais comuns? O mais comum sempre vai ser a deficiência de ferro. Tá? Tem anemia de doença crônica, insuficiência renal pode levar a anemia, né? Outras causas medulares, infiltração na medula por algum tipo de câncer, como a leucemia. Infecções podem ocasionar
ocasionando anemia. Outros problemas nas hemácias, como as talassemias, que também é um tipo de alteração na hemácia, que aumenta essa destruição e precisa de transfusão. Mas tem vários tipos. Existe uma grande incidência na gestação, não existe? Sim, na gestação também. Porque a gestação é um período que você tem uma alta demanda de ferro, né? Outra pessoinha ali tá necessitando. Para se construir, né? E o que acontece é que a gente já tem uma anemia gestacional por diluição, porque você já tem um acúmulo de líquido e aí já faz uma anemia gestacional por diluição, né? E você acaba tendo uma deficiência de ferro associada por essa demanda aumentada ou ácido fólico. Então, isso acontece. Precisa ser muito bem acompanhado durante a gestação, fazer a reposição quando é necessário, porque a anemia durante a gestação, às vezes, pode predispor a um parto prematuro, aumenta o risco de infecção, né? Então, é muito importante esse segmento. Por isso, né, que existem as vitaminas lá, polivitaminas lá que... Pode ter a criança com baixo peso ao nascer, né? Deficiência de crescimento. Então, é importante esse acompanhamento. Muito legal, precisa ter essa atenção. Mas aí, doutora, anemia e leucemia, qual que é essa... Existe aí uma relação? Como que funciona? Eu preciso ter um cuidado... Claro que falou em anemia, lógico, eu já devo ter esse cuidado, como a gente explorou aqui. Mas eu preciso ter aquele cuidado maior, assim, já pensando, olha, pode vir evoluir para uma leucemia ou não tem nada a ver? Não. O que acontece é que não é que a anemia vira leucemia. Um dos sintomas da leucemia é a anemia. Né? Porque a leucemia, quando ela infiltra ali, ela começa a ter essa proliferação dentro da medula óssea, ela impede que as células normais, os glóbulos vermelhos, né, se desenvolvam. Então, acaba tendo anemia. Esse é um sintoma da leucemia. Então, se a anemia é por outra causa, não tem como ela virar leucemia. Então, se a sua anemia for falta de ferro, ela não vai virar leucemia. Se for falta de vitamina B12, ela não vai virar leucemia. Se for anemia falciforme, ela não vai virar leucemia. Mas a leucemia ocasiona anemia. Então, se tiver a predisposição, né? Aí tem essa questão do cuidado. Isso. Mas... Já que a gente já entrou na leucemia aí, nesse assunto, vamos também desmistificar aqui a leucemia, né? Que é necessário falar, necessário informar. Então, para começar do começo logo, o que é a leucemia, de fato, doutor? A leucemia é uma proliferação dos glóbulos brancos de forma normal, neoplásica, né? O que acontece? Os glóbulos brancos, eles são células do nosso sistema imune. E acontece alguma mutação que começa a ter uma proliferação desordenada de forma anormal. E eles acabam ocupando ali o espaço das células normais. E isso aí vai ter uma redução de glóbulo vermelho, pode ter uma redução de plaqueta, redução dos glóbulos brancos que vão atuar nesse sistema imune. Então, isso pode levar a anemia, com sintomas da anemia, que é fraqueza, cansaço, sonolência, palidez. Pode levar a aumento do risco de infecções, então pode ter febre. Pode levar a alterações na coagulação por conta da plaqueta baixa, então o paciente pode apresentar manchas roxas, pontinhos vermelhos na pele. Às vezes vai escovar o dente, está sangrando a mais. A mulher pode ter o fluxo menstrual aumentado. E outros sintomas são relacionados a essa infiltração dessas células. Então, o baço pode aumentar. Tem tipos de leucemia em que a gengiva aumenta, faz uma hipertrofia gengival. Então, esses são alguns sintomas da leucemia. A leucemia a gente divide em dois grandes grupos, que são as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Então, essa leucemia que a gente escuta, fala muito, que essa leucemia que faz a quimioterapia, às vezes precisa do transplante de medula, é a leucemia aguda. Ela acontece numa forma mais jovem desses leucócitos, que a gente chama blastos. E os sintomas são muito mais agudos, de forma muito mais agressiva.
As leucemias crônicas, elas acontecem numa fase de desenvolvimento mais maduro dos leucócitos e a proliferação é um pouco mais lenta. Então, os sintomas eles podem acontecer de forma mais gradual, menos intensa e menos grave. Então, quando a gente fala de leucemia crônica, às vezes o tratamento é com medicação oral, por exemplo, como a LMC. A gente encara hoje como uma doença crônica, como diabetes, a pressão alta, que vai fazer sempre o tratamento fazendo uma medicação oral. E na LLC, que é a leucemia linfocítica crônica, às vezes nem tratamento a gente precisa. Às vezes você só acompanha o paciente e aguarda até um momento, se a doença evoluir, a gente inicia com tratamento. Agora, as leucemias agudas já precisam de tratamento imediato, né? Que isso envolve quimioterapia, às vezes imunoterapia, transplante de medula. Tem um tratamento novo hoje que é o Carticel, que é uma terapia gênica. Cada uma vai ter um tratamento diferente, sempre individualizado, baseado nas características da doença e nas características do paciente. Interessante. Eu queria falar assim sobre alguns sintomas, porque assim, claro que quando a gente fala em medicina, doenças, nada que a gente disser aqui é de fato o que é preciso investigar. Isso aí a gente sabe, né? A gente não vai falar, olha, se você tiver uma manchinha roxa, é leucemia, vai para o hospital. Não existe isso. Tudo é investigado, tudo é uma questão médica que precisa de muitos exames. Mas se a gente puder falar algumas coisas assim, porque como eu falei lá no início, eu nunca agendei uma consulta com um hematologista, então como que eu posso ficar prestando atenção em algumas coisas, vendo alguns sintomas que eu possa, não, olha, preciso dar atenção a isso. Então, não, eu vi uma manchinha, não, isso aqui não. Ou eu vi algo assim, ou dois ou três coisas, eu preciso dar uma atenção a isso, preciso ir ao médico, verificar. Se a gente pudesse falar de sintomas assim. Os sintomas, geralmente, o paciente procura quando ele começa a ter essas alterações relacionadas à anemia, tá? Ou aparece algum gânglio no corpo, aumenta, que são os linfonodos. E aí, junto com isso, começa a notar outras alterações, que são essas manchinhas. Nunca vem alguma coisa isolada. Ele começou a ter uma queda do estado geral, começou a ter febre, começou a ter um cansaço que ele não tinha antes. Antes ele conseguia desempenhar as atividades normais em casa. Agora ele já não está conseguindo fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Já não sobe aquela quantidade de escada que subia, ou não faz academia como fazia, porque já se sente cansado. Começa a ter febre, ou nota um linfonodo, ou começa associado a isso ter essas manchas com distúrbios hemorrágicos. Então, percebeu que tem alguma coisa diferente do habitual, já é recomendado procurar um médico. E, claro, fazer o acompanhamento preventivo, as consultas regulares, né? Hábito de vida saudável que a gente já falou, os exames, tudo isso. Primeiro ele procura o geral para fazer o geral, né? Depois que ele vai ser encaminhado, se necessário, isso, para o especialista, né? Existe alguma forma de prevenir, né? Nós falamos aqui de sintomas e tudo. Além disso, ou somente isso mesmo, o seu estilo de vida, enfim, ficar atento, ou existe mais algum cuidado? Para a leucemia, nós não temos fatores desencadeantes bem estabelecidos. Tem essa relação com o benzeno, com a radiação, em algumas situações relacionadas ao tabagismo, à exposição anterior de quimioterapia, mas algo que você vá fazer que vai impactar diretamente, que vai desencadear essa leucemia ou não, isso nós não temos bem estabelecido. Mas, como a gente já falou anteriormente, são vários fatores que podem predispor ao desenvolvimento de câncer. Então, a recomendação é sempre essa: atividade física regular, alimentação saudável e cuidar sempre da saúde. Doutora, assim, nós falamos aqui dos sintomas e da prevenção, mas e o tratamento? Como que ele é de fato? De repente, conheci alguém que estou preocupada, gostaria de saber como que é o tratamento para essa doença. Depende da leucemia.
né? Nós temos vários tipos de tratamento, então as leucemias agudas, elas vão precisar de quimioterapia, são quimioterapias mais intensas, geralmente elas são feitas em regime de internação. Pode estar associado à imunoterapia ou não, terapia-alvo, e algumas indicações de transplante de medula. Outras leucemias, como a leucemia mieloide crônica, é uma medicação oral que a gente usa. Então, tudo isso vai depender do tipo de leucemia. É preciso uma rede de apoio também, né? É muito importante a rede de apoio, isso faz toda a diferença para o paciente, né? Então, eu sempre falo que na consulta precisa levar um acompanhante para ser seu ouvido também, seu apoio, para entender o que está acontecendo, para saber como ajudar em casa. E você poder contar com alguém faz toda a diferença, né? Para esse momento difícil, Sim. né? E saber que existe um tratamento adequado para cada um desses e que pode sair muito bem, né? Pode terminar muito bem, né, doutora? Sim, com certeza. O diagnóstico precoce é tão importante por isso e o tratamento é realizado com um objetivo de cura. Então, assim, fez o diagnóstico, iniciar o mais rápido possível esse segmento e o tratamento para a gente ter a melhor resposta. A gente pode estar falando até para alguém que pode estar nesse processo do tratamento, né? E está com medo, está ali apreensivo. E é importante saber disso, que se você está fazendo tratamento, você pode estar se encaminhando para sua cura, né? O que você diria, assim, para essas pessoas que podem estar com esse medo, com essa apreensão? Uma coisa muito importante é você se informar, porque a informação te dá segurança, né? Questionar todas as suas dúvidas com a equipe médica que te acompanha. É muito importante essa proximidade, essa relação médico-paciente para tirar as dúvidas e o paciente se sentir seguro. E ter a família ao lado, né? A família e amigos. Deixe que a família e os amigos ajudem, né? Converse sobre isso, porque ele não tem que passar por isso sozinho. E o tratamento está aí com o objetivo de cura. Então, quanto ele puder se cercar de informação e apoio, mais fácil vai ser a caminhada dele, mais leve. Por isso que é muito importante. Nós falamos o tempo todo aqui de coisas que você pode fazer e que você não pode, né? Mas eu acho que a grande maioria aqui são coisas que nós podemos fazer, né? Podemos fazer coisas para prevenir, podemos fazer coisas para seguir um tratamento adequado e se encaminhar para essa cura. Então, muita coisa depende da gente, né? Da gente com o apoio aí de Deus, da sua fé e apoio dessa família que pode ajudar muito, né? E apoio desses locais, desse tratamento, principalmente que você vai fazer. Você trabalha lá no hospital e que tratamentos, assim, que para essas... Vamos falar das duas doenças, assim, pra gente ir resumindo logo, né? Que a rede adventista oferece para essas pessoas, para essas duas que a gente aprendeu aqui hoje, que a anemia não é doença, né? É uma insuficiência de algo ali que você precisa dar atenção. E para a leucemia? A anemia, a gente faz uma avaliação inicial para identificar qual é a causa. Todos os exames são realizados lá no Hospital Adventista, tá? E os tratamentos também, dependendo da causa, é um tratamento diferente. E para a leucemia, a gente também tem toda uma equipe médica preparada. Nossa equipe é composta por 5 hematologistas, né? Focados nesse acompanhamento do paciente oncohematológico. Tem uma equipe multidisciplinar, as nossas enfermeiras, os técnicos, uma equipe de nutrição, toda a equipe preparada para esse segmento do paciente com leucemia. Os tratamentos, quando quimioterapia, dependendo do tipo da leucemia, alguma tem que fazer em ambiente hospitalar, é tudo feito no hospital. Ou quando é ambulatorial, nós temos ali o centro de oncologia, onde as infusões são feitas em regime ambulatorial. Então, a gente dispõe aí de tudo que é necessário para fazer esse segmento. E eu até falei em algum momento sobre a incidência aqui
Então, ela não é muito grande. Então, Não. desse tipo, né? Ainda bem. O que você acha que se dá a esse motivo de não ser muito grande? As pessoas têm um cuidado maior? Ou... É mais raro, assim, é o que a gente viu. Ela não sofre tanta influência de fatores ambientais como outros tipos de câncer, né? Então, acaba sendo uma mutação aleatória que desencadeia essa doença. Agora, a gente já tem bem documentado que outros cânceres sofrem mais influências de fatores ambientais, né? Por exemplo, o tabagismo com o câncer de pulmão, né? Enfim. Então, eu acho que é por isso mesmo. Então, nós somos abençoados aqui? Somos. Somos bastante abençoados com, de repente, a nossa culinária, aí, fatores, a nossa chuva abençoada. A gente falou quase tudo. Acho que falamos tudo. Quase tudo. Sempre tem É. alguma coisa aí. Inclusive, se nós não tivermos falado tudo, o pessoal vai perguntar. Pode Viu? deixar pergunta. Vai mandar mensagem pra gente aqui, pra você, enfim. Mas a gente, pra finalizar assim, eu queria que você deixasse aí, de repente, contato de rede social, alguma coisa assim, pra essas pessoas que tiverem as dúvidas que ficaram aí, Tá. que restaram. Mas desde já a gente já agradece logo todos esses esclarecimentos que você trouxe pra gente. Eu, particularmente, vocês viram aí que eu tirei minhas dúvidas mesmo e eu não sabia de fato muitas coisas, né? E por isso que é importante, você falou inclusive, que é muito importante a informação, né? Que aí as pessoas buscam e não hesitam aí em buscar essa informação e previnem. Buscando informação, você previne, né? Mas deixa aí pra gente seu contato, pra quem tiver dúvida, pra quem de repente alguma coisa que a gente não perguntou, e aí você deixa aí pra eles. Obrigada, muito obrigada. Eu espero que essas informações tenham sido úteis, que possa ajudar alguém. E se alguém realmente tiver qualquer dúvida, eu fico totalmente à disposição. O Instagram é Juliana Pelaio, tá bom? Tudo junto. Eu tenho deixado algumas informações lá também sobre essa parte hematológica e o suporte ao paciente oncológico. E pode mandar mensagem, que o que eu puder ajudar eu fico à disposição. Olha, tá vendo? Manda mensagem aí pra doutora. Doutora, falar nisso, Jéssica, tu não me lembrou, mas eu lembrei, viu? Inclusive, para falar nisso, de mensagem, de pergunta, de dúvida, o Hospital Adventista tem o Pergunte ao Doutor, né? Olha só, lembrei. Pergunte ao Doutor é um quadro, me corrige, Jéssica, um quadro que você pode tirar dúvidas aí sobre vários temas aí de saúde. Olha só, né, doutora? Mais um canal de informação. A gente falou de informação, o quanto é importante. Então, mais um canal de informação é o Pergunte ao Doutor, do Hospital Adventista de Belém, que está nas redes sociais, né? É só você seguir lá, @Hospital Belém, bem facinho, @Hospital Belém ou @Hospital de Barcarena também, que você vai ver lá. Teve esse tema, né, doutora? Teve o tema, ainda vai ao ar, né? Né? Vai ao ar aí o tema aí do junho vermelho e laranja, tem os dois, né? Que é o quadro que você manda perguntas e os médicos aí do Hospital Belém respondem. Inclusive, nós queremos trazer mais médicos aqui para explorar aí o Pergunte ao Doutor, trazer os temas que estão sendo explorados lá, para a gente poder levar cada vez mais a informação de saúde para as pessoas que tiverem dúvidas e para não hesitar em procurar, né, essa ajuda médica, que é muito importante, não é, doutora? Para a gente ir finalizando, então, deixa aí essa mensagem para essas pessoas, para que elas possam cuidar da saúde, para que elas possam buscar sempre essa ajuda quando necessário, né, e não descuidarem aí em nenhum momento, tá bom? Tá bom. Então, como eu até falei durante a nossa conversa, eu acho que é importante que todos saibam, né, e se lembrem que por mais que você tenha alguma predisposição a alguma doença, você sempre é influenciada pelo ambiente.
né? Então, você priorizar a sua saúde é algo, assim, essencial, porque se você não tiver saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue cuidar da família, né? Então, sempre priorizar hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, precisa praticar atividade física. Hoje a gente sabe o benefício da atividade física como prevenção e também durante os tratamentos. Evitar bebida alcoólica, cigarro, né? Hábitos de vida que não são saudáveis. Em qualquer sintoma, procurar ajuda médica. Porque independente do que seja, você vai fazer um diagnóstico mais precoce. E aí você tem oportunidade de tratamento e melhores resultados. É isso, importante. Nada é determinante. Aí, né, nós falamos aí o tempo todo. A única coisa que é determinante é a sua vontade de se cuidar, né, de buscar ajuda quando necessário. Isso aí é determinante, né, Isso doutora? É determinante. Para que você tenha uma vida sempre mais saudável. Olha, já posso ser garota propaganda do Hospital Belém. Mas, né? Olha, me contrata, Jéssica. Mas é isso, né, gente? Espero que tenha ficado uma mensagem de saúde mesmo. A gente tá rindo aqui, mas é muito sério. Que tenha ficado uma mensagem de saúde para você aí que tá ouvindo ou assistindo a gente, né, doutora? E muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Sua simpatia, seu sorriso. Agradeço. Obrigada. E essa carga enorme aí de informação que você trouxe pra gente, né, com seu profissionalismo aí. Pedimos que Deus abençoe muito o seu trabalho lá no hospital, que ajuda muita gente aí nessas questões aí, né, de doenças do sangue. Além disso, essa questão profissional tem também esse seu cuidado com essas pessoas, como você disse. Eu fui para esse lado porque eu senti o quanto de apoio que essas pessoas precisam, né, nesse momento tão difícil. Então, não tem só um profissional ali com seu conhecimento ali da faculdade. Tem uma pessoa, um ser humano, que está ali lidando com outro ser humano, né? E com certeza tem ajudado mais do que ali com a medicina, mas também com o coração e com a bênção de Deus, que Ele possa abençoar muito a sua vida. Obrigada. Tá bom? O seu trabalho. Que você possa voltar aqui com a gente para falar mais. Quando tiverem mais coisas aí, mais ações do hospital, do trabalho, que você volte aqui com a gente para conversar, tá bom? Tá ótimo. Fica aí feito o convite. Muito obrigada. E o nosso agradecimento, a nossa gratidão, tá bom? Eu que agradeço. Muito a oportunidade. Obrigada. Tá bom? E você também que ficou até agora com a gente, muito obrigada. E já segue a gente lá nas redes sociais, já manda o seu comentário, o que você achou, ou manda uma opinião, de repente, né, para os próximos aí. Muito obrigada, tá bom? Um beijo grande no coração e até o próximo episódio. Tchau!